Que bênção, que honra poder estar ministrando nesse primeiro culto. Eu já havia ministrado uma outra vez, mas faz muito tempo, em 2017. E hoje eu estou aqui mais uma vez. Estou muito feliz de poder dar esse primeiro passo nesse culto de jovens. Podei-vos assentar. Quero agradecer também o convite da Dayana e do Douglas para estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Uma palavra para jovens. Meu Deus, não é fácil, vou ser sincero. Eu tentei ir pelas minhas forças e não consegui. Geralmente é assim. Mas eu entreguei na mão de Deus, do Espírito Santo, e Ele trouxe algo para o meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de iniciar a palavra, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e falasse assim: Deus me designou para ocupar o lugar. Amém? Esse é o título da palavra desta noite. E eu acredito em nome de Jesus que essa é uma noite de transformação para a sua vida. Porque eu acredito num Deus que transforma, num Deus que muda, independente da situação. Talvez eu esteja diante de homens e mulheres que ainda não se decidiram o que fazer, o que vai ser. Mas uma coisa eu quero que você saia daqui sabendo, ou melhor, eu não, o Espírito Santo de Deus, você foi designado para ocupar o lugar. Não é lugares qualquer, não. É o lugar. Amém? Eu não sei se você sabe, se você tem o conhecimento, mas eu sirvo um Deus que Ele se preocupa desde o início e vai se preocupar até o fim em colocar alguém para substituir. É interessante que se você pegar Gênesis, você vai ver a história de Moisés, um grande líder, e ele conduziu o povo até um lugar. Mas chegou um tempo em que Deus falou: Moisés, você vai precisar ensinar alguém, você vai precisar repassar tudo que você sabe para alguém. Então Josué ocupa um lugar. Existem também outras histórias. Deus, Ele concede o desejo a uma sociedade. O povo dele começou a reclamar: Deus, nós não queremos mais um sacerdote sobre a nossa vida. Nós queremos um rei, porque o povo de Israel começou a se comparar com o povo filisteu. E eles viram que os filisteus tinham um rei. E eles começaram a pedir: Deus, nós também queremos um rei, nós não queremos mais um sacerdote. Então Deus chama Samuel e fala: olha, o povo está querendo, então nós vamos consagrar alguém. Samuel chama Saul. Porém, Saul começa a fazer coisas erradas. E Deus já começa a perceber que é necessário substituir. Na realidade, Deus já sabe de tudo. Então, começa a ser observado Davi. Deus manda Samuel ir ungir Davi. Então, Davi assume esse reinado. Só que nós, eu e você, deveríamos ocupar um lugar, um único e exclusivo lugar.
por causa de tudo aquilo que nós cometemos. Eu e você deveríamos ocupar a cruz, porém, Deus não permitiu. Deus, Ele coloca o Filho dele, Jesus, para ocupar o meu lugar e o seu lugar. Deus, Ele se preocupa com cada detalhe. E essa noite, você vai descobrir o lugar que você deve ocupar. Amém? Para isso eu quero que você abra o livro de Gênesis, capítulo 4. Bem no comecinho da Bíblia. Gênesis 4, versículo 25. A minha versão é King James atualizada, talvez esteja um pouquinho diferente da sua. Mas se você não quiser acompanhar com a sua, preste atenção na minha leitura. Gênesis 4, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Novamente, Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Versículo 26, Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Iavé. Querido, eu não sei se você sabe, eu não sei se você já parou para ler esse capítulo 4 de Gênesis. Se você não fez isso, eu vou trazer um resumo do que estava acontecendo aqui. Primeiro, no versículo 1, em resumo, esse capítulo traz o primeiro homicídio que aconteceu aqui na terra. E no versículo 1, Eva, ela reconhece que Deus ajudou-a a ter um filho. Olha que interessante. Eva, ela começa a perceber: poxa, eu e Adão erramos, porém, mesmo assim, Deus nos ajudou a ter um filho. Ela apenas reconhece o perdão de Deus na cabeça dela, e ela diz que Deus o ajudou. Porém, isso não é totalmente correto, porque na cabeça dela, ela estava dizendo que ela gerou aquele filho, ela sustentou aquele filho, ela amamentou aquele filho, e Deus somente a ajudou. Isso não é correto. Mais para frente a gente vai entender isso aqui. E para ter a certeza disso, Eva, ela dá um nome a esse primeiro filho: Caim. Talvez você não saiba, mas o significado desse nome é aquele que sabe extrair metais do solo. Talvez você precisa recordar um pouquinho mais atrás, porque quando Adão e Eva erram o alvo, comem da fruta, Deus diz para eles que Adão irá receber do esforço do seu trabalho, certo? Irá trabalhar com o solo. E de repente, ela tem o primeiro filho, Eva, e ela dá esse nome. Ela estava dizendo mais ou menos assim para Deus: Deus, eu reconheço que o Senhor me perdoou, certo? Mas como Adão, ele vai ter que trabalhar com a terra,
o primeiro nome, o meu primeiro filho, eu vou consagrar a essa terra, porque vai ser aquele homem que vai saber trabalhar com a terra. Ou seja, se Adão partir, se Adão não estiver por aqui, eu vou ter Caim para me ajudar e me sustentar. Não contente, ela tem um outro filho e nasce Abel. Talvez esse nome de Caim ela tenha dado porque ela comeu aquele fruto, ela começou a entender algumas coisas e ela começou a perceber que ela precisava de alguém do lado que soubesse manusear aquela terra. Então, nasce o segundo filho, Abel. Abel significa algo passageiro, névoa, algo que vai acontecer um momento e vai acabar. Talvez Eva naquele momento, ela tinha percebido que tudo aqui nessa terra é passageiro. Já que é passageiro, eu vou consagrar esse segundo filho a isso, a essa passagem ligeira que nós temos aqui na terra. E, de repente, nos versículos seguintes, Caim e Abel resolvem ofertar algo a Deus. Eu já vi muitas pessoas trazendo esses versículos para falar somente de oferta e dízimos, mas existem outros tesouros aqui nesse meio. Caim, ele apresenta alguns frutos da terra, qualquer fruto. Talvez ele estava preocupado em trabalhar com aquela terra somente, e talvez não tinha tempo para dar o melhor para Deus. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Talvez os jovens às vezes fazem mais isso, se preocupam com tantas outras coisas e esquecem de Deus. Não, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso estudar, eu preciso ser o melhor e o melhor. E às vezes nós vemos esse reflexo de poucas pessoas aqui. Mas Abel, ele oferece a primícia, o primeiro. Ele pega o primeiro cabrito que nasceu e oferece a Deus. Ele oferece a gordura do seu rebanho a Deus. Talvez Abel, por já entender que a vida dele ia ser passageiro aqui na terra, ele resolve: eu vou ofertar o melhor a Deus, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, então eu vou ofertar o melhor, eu vou ofertar a gordura, porque amanhã eu não sei se eu terei condições, se eu estarei aqui para dar o melhor a Deus. E depois disso, vem o primeiro homicídio da terra. Caim, ele motivado por inveja, e nós já recebemos várias palavras aqui no ano passado sobre o problema da comparação, o problema da inveja. Talvez eu esteja diante de homens e mulheres que se preocupam em estar se comparando com alguém. Ei, Deus, espera aí, fulana de tal começou a estudar comigo e hoje ela está na faculdade. Ei, Deus, fulana de tal começou a estudar comigo e hoje ela está no melhor emprego que eu. Para de ficar se comparando. Talvez esse seja o momento em que eu e você não podemos nos comparar a ninguém. Esse é o momento, vocês jovens que estão aqui,
precisam deixar essas comparações de lado e viver a vida que vocês precisam viver em Deus. Porque o fato de Caim ficar se comparando com Abel gerou essa inveja no coração dele. E ele cometeu esse pecado. Porém, Deus ele fala assim: Caim, por que você se entristeceu quando o seu irmão ofereceu o sacrifício, fez a oferta? Porque Caim ele muda o seu semblante. Então Deus ele dá uma opção ainda para Caim. Ele fala: ei, você tem condições de mudar essa situação. Você pode. Talvez essa sua oferta não tenha sido a melhor, mas você, numa próxima ocasião, tem condições de dar o melhor. Talvez hoje você não esteja na faculdade, talvez hoje você não esteja trabalhando, mas você pode mudar a sua situação. Você pode, e nós sabemos disso, amém? Então, Caim, ele não escuta Deus e comete um pecado. E quando Deus chama Caim para conversar, ele fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Caim responde: por acaso eu sou o protetor dele? Não sou. Quantas vezes eu e você cometemos algo de errado e de repente Deus chega em mim, chega em você e pergunta: ei, cadê o Espírito Santo que eu deixei com você? Qual tem sido a sua resposta? Por acaso, Deus, eu que deveria proteger o Espírito Santo, não é o contrário? Quais são as respostas que nós estamos dando? E dando continuidade. Então, Caim ele comete o erro, comete o pecado, mas mesmo assim, Deus o chama para uma conversa. E Deus ele fala: Caim, você matou o seu irmão. Agora a terra está clamando por vingança. Só que Caim ele fala para Deus: Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar ficar fugindo. Então Deus ele fala assim: tá bom, Caim, eu vou colocar uma marca na sua testa. E se alguém te matar, eu vou castigar essa pessoa 7 vezes. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: 7. Fala de novo: 7. Olha só, e como consequência do pecado, Caim se afasta de Deus. Só que o pior não é ruim sim se afastar de Deus, mas uma coisa é você se afastar de Deus, mas outra coisa é você ver a sua geração, os seus descendentes, os seus filhos se afastando de Deus. Porque muitas vezes eu e você não conseguimos perceber que nós estamos nos afastando, mas é fácil perceber quando os filhos ou quando alguém se afasta.
Tanto é verdade que, quando nós iniciamos o culto, o Douglas trouxe uma mensagem. Havia muitos jovens aqui. É fácil a gente perceber quem não está mais aqui. Mas será que eu e você conseguimos perceber quando nós estamos nos afastando de Deus? A primeira consequência foi essa: se afastou de Deus. As consequências posteriores na sua descendência. Olha só como que Deus ele trata a descendência de Caim, de Adão por meio de Caim. Ele fala assim: Adão gerou Caim, Caim gerou Enoque, Enoque gerou Irade, Irade gerou Mejael, Mejael Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque. Esse cara aqui é um exemplo do que nós não devemos fazer. Não confundam esse Lameque com o pai de Noé. Esse cara, Lameque, é o sétimo. Depois, se você contar Adão, Caim, Enoque, você vai perceber que Lameque, ele é o sétimo. Eu já falei 7 uma vez, eu estou falando sétimo de novo, daqui a pouco eu vou falar 7 de novo. Olha para o seu irmãozinho que está do lado e fala assim: ei, fica esperto. Quando a Bíblia repete algumas palavras. Amém? Olha só, Lameque. Lameque, ele inicia algumas coisas terríveis. Ele iniciou o poligamismo, ou seja, várias mulheres. Ele já começa se apresentando. Lameque tomou para si 2 esposas. Gênesis 4, versículo 19. Olha só como que ele inicia. 2. Aí mais para frente, ele fala que ele teve alguns filhos, ele traz o nome dos filhos dele. Só que algo que eu quero destacar aqui é que esse Lameque, ele começou com a sua descendência, a partir dele ele começou a dominar algumas coisas. Primeiro, a criação de animais. Segundo, instrumentos musicais. E terceiro, ele tinha um filho que dominava as armas. Esse cara começou a se achar e cantar aquela música: esse cara sou eu. Então ele pega e fala assim: ei, Ada e Silá, ele chama as 2 esposas dele e fala assim: olha só, eu sou o cara, eu domino os animais, eu domino os instrumentos musicais, eu domino as armas. Olha só, se alguém tentar matar Caim, será castigado 7 vezes. Mas como eu sou o cara, eu matei um homem porque me feriu, e eu matei uma criança porque me ofendeu. Se alguém tentar me matar aqui nessa terra, ele não será castigado 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Ou seja, Lameque realmente, ele diz: esse cara sou eu. Olha só a palavra de novo, 7. E de repente algo extraordinário acontece. E é aqui que eu quero chegar, nesse versículo 4, Gênesis 4, versículo 25. Novamente, Adão teve relações com sua esposa e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Eu não sei se você tem conhecimento, mas Sete, no antigo hebraico, significa designado
para ocupar o lugar. Quantos 7 eu tenho aqui nessa noite? Levanta sua mão, por favor, por gentileza. Você foi designado para ocupar o lugar. Olha só. Só que algo interessante que Eva faz, que ela não tinha feito até então. Ela declara, ela exclama: Deus me concedeu outro filho. Ei, agora ela não falou mais: Deus me ajudou a ter um filho. Não. Ela diz: Deus me concedeu. Ou seja, ela reconhece que Deus, o Todo-Poderoso, realmente Ele é o Deus da criação. E Ele é o dínamos em pessoa. Deus é o poder. Queridos, essa noite, jovens que me acompanham aqui, ou que me acompanham pela internet, vocês precisam reconhecer o Deus da criação na sua vida. Amém? Olha só, e de repente acontece algo extraordinário. No versículo 26, diz o seguinte: 7 foi pai e deu seu filho o nome Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Aqui começa o culto público a Deus. Aqui as pessoas começam a declarar: Deus, o Senhor da minha vida. Enquanto Caim se afasta de Deus, 7, por meio do seu filho Enos, atrai a presença de Deus. Queridos, reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma, o Deus que muda, irá atrair a presença dEle para a sua vida. Eu e você precisamos reconhecer isso. Olha a consequência de eu e você reconhecer: atrair. E o interessante é que não é somente para a minha vida, não é somente para a sua vida, é para todos que estão ao seu redor, porque a partir daqui inicia-se uma nova fase. A partir daqui começam os cultos de domingos. A partir daqui começa a adoração a Deus. Será que eu e você ainda não estamos conseguindo adorar o Deus como realmente precisa ser adorado? Porque nós ainda não reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas. Ei, essa é a noite que eu e você precisamos reconhecer que Deus te criou, que Deus criou os seus pais, que você está aqui, porque você vai ocupar o lugar. Talvez você esteja se perguntando: será que é um lugar na empresa? Será que é o lugar que vai gerar muitas rendas para mim? Eu não sei. Talvez seja. Mas uma coisa eu tenho certeza: a partir de você, a sua família vai ser diferente. A partir de você, irão iniciar os cultos de adoração na sua família. Você precisa crer. Amém. Glória a Deus. E o top, o 10, é que Deus, por meio de 7,
e a sua descendência. Deus, ele reaproxima desse povo. E mais consequências, muitas coisas são mudadas. Se você começar a ler o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que Deus não trata a geração de Sete como qualquer uma. Ele não fala assim, ó, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos. Não. Olha o que Deus faz. Deus, ele fala, começa assim, ó, a linhagem de Adão, capítulo 5, versículo 1, esse é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Deus está falando assim, ei, eu criei Adão parecido comigo. Ei, eu criei Enos parecido comigo. Só que ali em Caim, Deus não falou isso. Deus só falou, Adão gerou Caim, gerou Enoque, gerou Irade. Ele só fazia isso. Mas aqui, não. Aqui, Deus, ele faz questão de falar, ei, quando eu criei Adão, eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Aí Adão gerou Sete. Aí olha só o que vai acontecendo. As gerações de Sete são diferentes. Se você ler esse capítulo, você vai ver que esses homens, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared e Enoque, são diferentes. Deus, ele fala, ó, Sete viveu 912 anos e gerou filhos e filhas. Vida longa. Naquela época a contagem era diferente, mas esses homens, essa geração de Sete, viveram 912, 905, 910, 895, 962 anos e geraram filhos e filhos, ou seja, esses homens foram protegidos pela mão de Deus. Eu creio em nome de Jesus, se você reconhecer o poder que Deus tem na sua vida, Ele vai te proteger também. Queridos, só que olha só, Lameque foi o exemplo do que não fazer, mas Enoque, o sétimo da geração de Sete. Adão, Sete, Enoque é o sétimo. Ele viveu somente 365 anos. Uai, o que aconteceu? Enoque viveu 365 anos, os outros viveram 930, 912, 900. Uai, o que aconteceu? Enoque, ele viveu pouco. Sabe por quê? Porque desses 365 anos, ele viveu em comunhão com Deus. Olha o que diz Gênesis 5:22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus arrebatou. Nós estamos diante de alguns textos que nós precisamos ler e entender. Lameque foi exemplo de perdição, Enoque, exemplo de comunhão. O que você precisa ser? Existe um lugar, o lugar,
para ser ocupado por você. Você não está aqui nessa igreja, nesse momento, por um acaso. Se você está aqui, é porque existe um lugar que Deus já separou para você ocupar. Talvez essas cadeiras vazias sejam resultados de espaços, lugares que eu e você deveríamos ocupar e nós não ocupamos ainda. Quais são esse lugar? Qual é? Porque você foi designado para ocupar o lugar. Você não é qualquer um, não é. Você faz parte de uma geração. Adão, Sete, Enos, Enoque, você é dessa geração. Você não é da geração de Caim. Não é. Porque se você crê que a Bíblia é real, teve um tempo que Deus separou essa geração. Deus falou assim: Noé, vem aqui, vem para essa embarcação. E ele destruiu tudo. Você faz parte dessa geração. Amém? Glória a Deus. Fica de pé nesse momento. Gostaria de orar. Esse é o primeiro culto de jovens do ano de 2021. Talvez muitos de vocês estejam tristes por essas cadeiras vazias. Mas eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Existem muitas igrejas que fecharam em 2020. Mas nós estamos aqui. Talvez nós tenhamos aqui 20, 22 pessoas. Eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque eu sei que o Espírito Santo está aqui. Ainda que fosse só eu e a minha esposa, ainda que fosse só eu e mais 2 pessoas, eu ainda daria glória a Deus. Pensa nisso. Esse é o primeiro culto. É o culto que irá nortear os demais. E interessante que Deus trouxe essa primeira palavra como ocupando o lugar. Vários aqui levantaram a mão quando eu disse quantos 7 nós temos aqui. E Deus, Ele leva a sério isso. Se você acredita profundamente que você é o 7 da sua geração, da sua família, você, nessa noite, precisa chegar lá na sua mãe, no seu pai hoje e falar assim: pai, mãe, eu sou o 7, mas eu preciso que a senhora reconheça o Deus na sua vida. Se ela achar ruim, ou se o seu pai achar ruim, fala para eles virem procurar o Douglas e a Dayana, porque foram eles que me colocaram aqui, me chamaram para vir aqui. Brincadeira. Pode falar comigo, com o pastor Wesley, com o pastor Walter, com o Douglas e com a Dayana também. Pede para sua mãe falar isso para você.
Mas se você fala assim, pastor Hugo, não tem condições, pede o Douglas, pede para a Dayana, pede para mim, pede para o nosso pastor Wesley. Olha só, eu ouvi uma palavra lá no dia 16 de janeiro, e aquele cara que estava falando lá, ele falou que eu sou um 7, eu preciso ocupar o lugar que Deus tem para mim. Só que eu tentei falar com os meus pais e eles não aceitaram. Eles também não quiseram procurar as pessoas que eu falei. Tem como você orar por mim? Você pode fazer isso também. Porque eu creio, acho que é fevereiro o próximo culto. Né? Vai ser diferente. Eu creio que mais pessoas estarão aqui. Porque você deu o primeiro passo. Você reconheceu o Deus Todo-Poderoso. Você reconheceu que o Deus, Ele criou você, criou os seus pais, criou tudo que eu posso ver e tudo que eu não vejo também. Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero orar, mas eu posso orar para que essa palavra tenha efeito na sua vida. Mas você também precisa orar para que ela não só faça efeito na sua vida, mas que outras pessoas também possam usufruir daquilo que você aprendeu nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por tudo aquilo que o Senhor derramou aqui nessa noite. Hoje nós reconhecemos que o Senhor se preocupa com tudo. O Senhor realmente é o Deus dos detalhes. E desde o princípio, o Senhor está ali, vendo que existe a necessidade de sermos substituídos. Pai, o Senhor nos substituiu naquela cruz. O Senhor colocou o seu Filho amado, o seu único Filho em meu lugar naquela cruz. Eu reconheço isso, sei que é verdade. Eu creio que o Senhor é o Deus da criação. Eu creio que o Senhor é o Deus de guerra. Eu creio que o Senhor é o Deus de graça. Eu creio que o Senhor é o Deus de tudo que há, que é o único digno de toda honra e toda glória. Pai, até o Senhor se apresentou no Velho Testamento como Deus. De repente, o Senhor nos mostra Jesus. E não o suficiente, o Senhor nos apresenta o Espírito Santo de Deus. Eu não estou querendo dizer que um substitui o outro. Não é isso. Mas nós entendemos que pode ser que alguém não reconheça Deus. Pode ser que alguém não reconheça Jesus, mas não reconhecer o Espírito Santo é difícil. E hoje nós
sentimos mais uma vez o manifestar do Espírito Santo aqui nesse local. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor faça manifestar toda obra que os jovens dessa igreja precisam reconhecer, precisam visualizar. Pai, que o Senhor seja real na vida de todos e que nós reconheçamos e ocupemos o lugar que o Senhor nos designou para ocupar. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia.